Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? A gente começa falando de um avanço no combate à violência de gênero. O Supremo Tribunal Federal decidiu ampliar e garantir a aplicação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha para casos de violência de gênero contra mulheres fora do contexto doméstico, familiar ou relação de afeto. A decisão foi tomada por unanimidade pelo plenário do Supremo e terá que ser seguida pela Justiça para todos os casos semelhantes. Essas medidas serão aplicadas quando for reconhecido que o ato de violência foi baseado no gênero, independentemente da relação íntima de afeto. Agora falando de Casas Bahia, a Justiça do Trabalho de Brasília suspendeu provisoriamente as demissões em massa feitas pelo grupo nos últimos dias e proibiu novos cortes sem prévia intervenção de entidades sindicais. A liminar atende a um pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Cerca de 1.900 funcionários foram demitidos entre os dias 13 e 17 de agosto. A decisão também obriga a varejista a iniciar imediatamente um processo formal de negociação e diálogo com sindicatos e federações representativas dos trabalhadores. Alvo de investigações pela Polícia Federal por suspeita de tráfico de influência, Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, e a lobista Roberta Luxinger utilizavam uma casa no Lago Sul durante suas visitas a Brasília. Em sabatina realizada pela CBN, em parceria com o Globo e o Valor Econômico, nesta quarta-feira, o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, defendeu a continuidade das investigações sobre o filho do presidente Lula. A reportagem é da Rani Veloso. A campanha à reeleição do presidente Lula avalia estratégias para conter o desgaste político das novas denúncias envolvendo o filho dele, o Lulinha, e a lobista Roberta Luxinger. A empresária alugava uma mansão em Brasília, usada frequentemente por Lulinha. O candidato ao governo pelo PT em São Paulo, em sabatina, a CBN, Globo e Valor, admitiu o impacto e defendeu passar a régua em quem quer que seja. O núcleo petista planeja manter distanciamento da crise e focar os ataques no histórico de investigações do senador Flávio Bolsonaro. A defesa de Lulinha nega tráfico de influência e afirma que as acusações têm objetivo eleitoral. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo vai mobilizar a base na semana que vem para tentar aprovar a medida provisória que acaba com a chamada taxa das blusinhas. Se não for votada, a medida perde a validade no início de setembro, o que seria um revés para a campanha do presidente Lula à reeleição. O Igor Cardim tem os detalhes. O governo tenta acelerar a articulação no Congresso para aprovar a MP que suspende a taxa das blusinhas antes do fim da validade, em 8 de setembro. A comissão mista deve ser instalada em 1º de setembro e a meta é aprovar a matéria na Câmara e no Senado em menos de uma semana. O governo corre contra o tempo para garantir a votação antes da MP caducar. Caso contrário, a cobrança de 20% sobre compras internacionais de até $50 será retomada. Um relatório da Polícia Federal diz não ser possível afirmar que o jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida tenha sido pago para publicar reportagens negativas contra o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. O jornalista e fontes dele já foram alvos de mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo. Vamos a Brasília com o João Rosa. Um relatório da Polícia Federal usado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF para autorizar uma operação contra uma fonte de um jornalista aponta que não há elementos suficientes para afirmar que o profissional recebeu dinheiro para produzir reportagens sobre Flávio Dino. O documento também não encontrou indícios de perseguição ou violação de sigilo funcional. O caso gerou críticas de entidades da imprensa e reacendeu no Supremo debate sobre a exigência de diploma para o exercício do jornalismo. A gente volta já com o Giro. Um acidente entre um micro-ônibus e uma carreta deixou pelo menos 23 mortos e 5 feridos na BR-373, em Ipiranga, no Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta invadiu a pista contrária e bateu de frente com o micro-ônibus, que era da Secretaria de Saúde de Imbituva e viajava levando pacientes da cidade para hospitais da Grande Curitiba. O governo do Paraná decretou luto oficial de 3 dias em todo o estado em razão do acidente.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo aviso de vendaval para áreas do Rio de Janeiro, São Paulo e um pequeno trecho do Espírito Santo na próxima sexta-feira. O aviso é amarelo, de perigo potencial, e vale entre meio-dia e 11h59 da noite. Segundo o Instituto, os ventos devem variar entre 40 e 60 km por hora. A previsão é que uma área de baixa pressão se organize nesta quinta-feira no litoral do Rio Grande do Sul e se transforme em um ciclone extratropical na sexta-feira, dando origem a uma frente fria que vai avançar pelo oceano em direção ao sudeste. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E dá 5 estrelas pra gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro.